Então, boa noite, pessoal. A aula de hoje que eu planejei aqui é o seguinte: vai ser uma aula até meio na prática, né? Eu vou pegar um torneio recente que eu joguei, a Taça Cidade Teresina, mas poderia ser qualquer outro torneio, e vou tentar mostrar para vocês aqui algo que eu até já fiz em alguma das aulas passadas, assim, bastante tempo atrás, muito tempo atrás, que é o seguinte. Como é que a gente pode pegar partida, seja nossa, de um torneio, seja nossa na internet, às vezes um torneio online também, um torneio presencial, ou de alunos, né? Porque às vezes também o aluno vai lá, tá lá jogando um torneio, aí digamos que ele perdeu uma partida lá no campeonato e quer estudar contigo antes da próxima rodada para corrigir, né? Se você é professor. Então, mostrar aqui mais ou menos como que a gente pode fazer, tanto em relação às ferramentas que a gente tem online gratuitamente e também algumas aqui pagas, que a gente já, ao longo do curso aqui, já falamos de várias delas, né? Seja comigo, com o Perdomo ou com o Pablo, mas também, assim, saber usar essas ferramentas e, claro, o processo de análise. Então, vai misturar as duas coisas, né? Então é o seguinte, primeiro, antes, só para situar, né? Eu joguei recentemente esse torneio aqui, a Taça Cidade Teresina. Segunda vez que eu jogo o torneio em Teresina, no Piauí. Acabei ficando em quinto aqui, empatado ali, bolo ali dos 6 jogadores, né? Tinha, tinha 83 jogadores, como vocês podem ver aí. Beleza, esse aqui é o site do Chess Results, acho que a maioria está habituado já com ele. É o site que geralmente todos os organizadores de torneios pelo mundo postam as informações do torneio, questão de emparceramento, né? Você pode clicar no nome de um jogador, por exemplo, vou clicar aqui no meu nome. Aí aqui aparece como é que foi meu desempenho, os PGNs, variação de rate, tudo mais, né? E aqui, aí claro que não é todo torneio que tem alguns links extras, né? Às vezes você tem o Live Games aqui, né? Que no caso aqui já até deixei aberto, que esse torneio, alguns tabuleiros passava ao vivo, outros eu acho que eles iam registrando manualmente. Acho que 5 DGTs e alguns outros ali, eles passavam aqui para o site manualmente, né? Por exemplo, da primeira rodada, pelo que consta aqui, passaram 12 mesas, né? Se bem que tem uma aqui que está. Acho que essa aqui foi WO. Enfim, então tem alguns torneios que tem esse tipo de ferramenta. Mas, caso a pessoa fosse dar uma partida que não passou em lugar nenhum e ela quer analisar, você vai pegar a velha e boa planilha, né? Vai pegar aqui uma planilha próxima aqui. Eu guardo minhas planilhas. Você vai lá, pega a planilha e faz manualmente. Não tem nenhum problema também. É só, às vezes, no meu caso, é ruim só entender o garrancho meu aqui, que às vezes nem eu mesmo entendo minha letra. Então é o seguinte, como a gente estava aqui até conversando antes da aula oficialmente começar, o João, que também jogou o torneio, que está aqui na aula, ele autorizou aqui pegar umas partidas dele aqui. O João até ficou em 27º, né? Perdeu um pouquinho de rate, mas não é tão grave ele perder 4,8. Então, vou pegar aqui a partida do João como exemplo para mostrar como é que é o procedimento assim que eu acho interessante da pessoa fazer tanto a autoanálise, né, para depois para poder melhorar para o próximo evento, ou partida de aluno. Então aqui vamos supor assim, como se eu tivesse estudando a partida do João, né, como se fosse assim, professor particular dele, e falasse, ó, João, vamos corrigir aqui seus erros e tal, eu faria da seguinte forma, que é a que eu vou mostrar aqui. Mas isso, quantas pessoas tem teve, né? É, 83 pessoas aqui. Eu tornei bastante gente. Ano passado, só critério de comparação,
Vou pegar aqui o do ano passado. Eu também joguei. Cadê? Do ano passado, vamos comparar aqui até para. Do ano passado, vamos ver quantos. Deu 61 ano passado. Não, quer dizer, aliás, ano passado eu fiquei em segundo. Deu 61 pessoas. E o desse ano deu 83, né? Então já deu uma melhora considerável, número de participantes, né? Então, continuando aqui, então eu vou pegar as partidas aqui do João. Deixa eu só fechar essas abas aqui, só para não ficar um monte de aba aberta. Aqui. Então é o seguinte. é, Vamos pegar aqui umas partidas do João aqui como exemplo, né? Ele que está aqui presente na aula. Deixa eu até abrir aqui de novo o link aqui que fala das informações do João. Bem, eu, por exemplo, eu acho que eu começaria pela partida dele com o Zalho, que foi, pelo menos das que tem registrado aqui, né? A quarta rodada foi um rate, um adversário de um rate considerável, 2.100, né? Não foi o adversário mais forte que ele jogou, que foi esse 2.200, o Cauã, foi o segundo mais forte. Então, eu posso vir aqui tanto pegar pelo PGN, ou eu posso ir lá nesse link aqui, que, claro, não é todo torneio que disponibiliza, mas como o mundo do xadrez é sempre atrelado à tecnologia, a maioria dos torneios hoje em dia tem esse tipo de transmissão. Então, eu iria ali na quarta rodada e buscaria a partida dele aqui, que já está passada, né? Então, aqui está o jogo dele com o Zá. Tá, aí é o seguinte, como é que eu posso fazer esse processo de análise, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não gosto muito de. Poderia, mas assim, eu não gosto muito de analisar aqui na partida em si aqui, nesse link, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu clico aqui nessas opções aqui embaixo, ó, tem esses três pontinhos, e eu coloco aqui copiar o PGN. Só clicar. Pronto, já copiou o PGN. Aí agora eu vou pensar qual que vai ser a ferramenta que eu vou utilizar. Se vai ser o Chessbase, se vai ser o Lichess, se vai ser o chess.com ou qualquer outra ferramenta aí. Então, eu pegaria aqui, já está até aberto aqui, o Chessbase, né? Claro, você fala, Molina, mas eu não tenho Chessbase, o Chessbase é pago e tal. Você pode fazer pelo Lichess ali. Claro que vai ter algumas diferenças, né? Então, eu vou primeiro mostrar pelo Chessbase, daqui a pouco a gente pode pegar outra partida, eu faço pelo Lichess. Então, eu venho cá, dou Ctrl V. Na verdade, o Chessbase, quando você já copia um PGN, ele já detecta, então já carregou aqui a partida automaticamente. Mas se não tivesse carregado, quando você copia o PGN, é só dar Ctrl V, entendeu? Beleza. Então, essa aqui é a partida completa aqui do João contra o Zap. Beleza. Primeira coisa, assim, vamos imaginar aqui, dando exemplo, como se eu fosse professor particular do João e eu tivesse analisando aqui o jogo dele e tal. Primeira coisa, e eu não vi a partida, não sei de nada. Primeira coisa, dá uma passada de olho sem ferramenta nenhuma, sem engine, sem book, nem nada. Eu vou dar uma olhada primeiro no jogo dele, assim, na partida, né? Pelo menos uma observação inicial. Aqui eles estão jogando a francesa, variante do avanço, com A3, beleza? Jogou esse rápido F6, que é normal, beleza? Bispo D7, bispo C2, tá? F5, roque. Primeiro eu dou uma passada de olho só para pescar algumas informações. Beleza, cavalo C3, tá? É uma posição bem fechada, um jogo bem estratégico, né? Então é uma linha aqui bem posicionalzinha. Não tem a tendência, né? Pelo menos, é não ter muita pancadaria tática, né? Mas é claro que a tática ela sempre se faz presente no xadrez. Aqui o Zalho já fez um avanço assim bem otimista. Deixa eu até só arrumar aqui o tabuleiro aqui para ficar um pouco maior, viu? Fica melhor assim, eu acho.
Já fez um avanço bem otimista ali na ala do rei, que é temático. Torre 2, bispo C6. Aí tá buscando manobrar o cavalo aí para ir até liberar o peão F. Zalho vai com tudo na ala do rei. Tá, G4, cavalo A3. Primeiro eu dou uma passada de olho já para pescar algumas informações. Rei B8, bispo D3, torre F8, cavalo A2. Está manobrando demais esses cavalos aí. Muita jogada feita com cavalo, mas com os cavalos, mas tudo bem. Aquela questão do cavalo devorador de tempos, né? Mandou um B4 aqui, parece interessante. Aí o Zalho foi com tudo ali no flanco rei. Por exemplo, aqui, sem engine nem nada, já é uma posição assim extremamente caótica, né? Situação de rock flancos opostos, o ataque das pretas está bem adiantado, das brancas está um pouco freado ali, então está um pouquinho complicado aqui. Está tentando abrir o rei preto, as pretas estão tentando abrir o rei branco, uma situação bem típica de rock flancos opostos. Beleza, bispo F1 para se defender, cavalo F3 dando duplo, senão perde a dama, é obrigado a tomar. E agora, me parece, né? Aqui abandonou, né? Então, assim, precisaria de muita análise, que o ataque das pretas chegou primeiro, né? O rei branco aqui está muito mais exposto, né? Do que o rei preto, né? Beleza, então primeiro eu dou essa passada de olho para, pelo menos, mais ou menos entender o que deu de errado. Aí agora, assim, algumas coisas no processo de análise eu poderia fazer só com a minha cabeça mesmo, meu conhecimento, né? Mas a ideia aqui é mostrar ferramentas, né? Porque, claro, nem todo mundo às vezes vai ter um entendimento assim de abertura, às vezes de core salteado. Então, a minha ideia é, claro, mostrar um pouquinho da minha experiência com essas ferramentas, mas também como vocês podem usar essas ferramentas aqui. Então, no ChessBase, mas claro que no Lichess e no Chess.com, como a gente já falou até em outras aulas, tem ferramentas muito similares. Às vezes um pouquinho pior aqui, outra ali, mas mesma coisa. A primeira coisa que eu gosto de ativar aqui, e eu acho que o Pablito já deve até ter trabalhado, com certeza já deve ter trabalhado com vocês aulas sobre ChessBase, pelo menos um apanhado geral, né? Eu também acho que eu já falei em alguma das aulas passadas, mas assim, aí eu gosto de acionar aqui um book de aberturas, entendeu? Você vem cá, tem como é que fala? Esses atalhos aqui em cima, aí você busca ali abrir um bookzinho de aberturas. Claro que aí a pessoa tem que ter um bookzinho de aberturas instalado já no computador, né? Geralmente a instalação padrão do ChessBase, estou falando assim do original, né? Claro que tem os Piratex da vida, né? Mas a do original já vem com o book ali de fábrica, né? Mas tem outros bookzinhos aí que às vezes você consegue também comprar lá no site ChessBase, baixar na internet, enfim. Às vezes tem mais estatística, né? Então, o book de abertura, só para relembrar, ele vai falar as principais jogadas que tem em cada posição, dá um pouco a estatística aqui, né? No Lichess tem coisa muito parecida. Se eu pegar até naquele link ali que eu tava, eu sempre já deixo aqui mais ou menos programado. Ó, essa aqui é a partida do site ali, né? Da transmissão, né? Transmissão não, do PGN que eles carregaram. Então aqui do lado também tem um bookzinho aqui, tem as partidas que aparecem ali referente à posição. Então também você pode fazer pelo Lichess, pode ligar aqui Stockfish, enfim. É bem parecido, né? Só que claro que eu pelo menos considero mais completo o ChessBase, né? Por isso que ele é pago e tal, né? Mas para quem quiser economizar, o Lichess serve também, o chess.com serve também. Então, beleza. A primeira coisa que eu faria aqui é dar uma olhada aqui na abertura mesmo, né? Então, aí você pode ir conferindo aqui no book de abertura aqui do lado, vendo até onde. Claro, isso aqui, igual eu falei, algumas coisas eu já sei de cabeça, outras o bookzinho de abertura
ele ajuda, né? Então, vou ver pelo menos primeiro aqui até onde que vai a teoria, né? Em qual momento começaram a inovar. Isso aqui é uma francesa do avanço, né? Onde o branco faz uma estrutura agressiva para principalmente tirar a possibilidade do cavalo F6. Então, a gente até numa aula de uma partida do Carlsen, se não me engano, Carlsen contra o chinês lá, que me fugiu o nome agora, a gente até aborda esse assunto, né? É mais ou menos o branco vai atacar nessa diagonal aqui, né? Não foi o Ding, não, foi outro chinês que me fugiu o nome. Vou lembrar aqui daqui a pouco. Então é mais ou menos aqui que o branco tem que atacar, né? É o que diz geralmente a estratégia padrão dessa abertura. Mas claro que os padrões podem ser quebrados, né? Se a pessoa souber o que ela está fazendo. Beleza, cavalo C6 normal, desenvolvimento normal aqui de peça, dama B6 jogada super normal, para dar uma pressionada em D4 e em B2, para travar o bispo, até agora nada de outro planeta. A3 também foi o Yang? Pode ter sido, realmente eu não me lembro ali. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, antes de mais nada, antes que eu esqueça aqui. Só um segundo aqui na configuração. Pronto. Mas quando vocês quiserem fazer pergunta, fazer pelo chat aí, beleza? Igual vocês estão fazendo aí. Aí o A3 é essa jogada aqui. Até agora é tudo teoria, viu? Não tem nada de outro planeta. O A3 é normal, controla a casa B4, prepara B4 para questionar o ponto C5 e obrigar aí uma definição imediata das pretas aí, né? Então, é uma jogada para disputar a ala da dama. Até agora, tudo normal. Até agora, tanto o João quanto o Zálio estão super dentro da teoria. Beleza, aí aqui o Zálio jogou F6. Como vocês podem ver aqui no bookzinho de aberturas, é a quinta jogada. Não necessariamente isso é um defeito, viu? Apenas está querendo dizer que é uma jogada, assim, mais ou menos rara, né? Não é tão rara, não. Mas, assim, os lances principais aqui que a gente pode conferir seria cavalo H6, C4 e bispo D7. O top 3 lances da posição, né? E também, em quarta opção, o lance A5. O que eu posso tirar de informação disso? Independente se eu estou jogando de brancas ou de pretas essa posição. Independente de qual for o meu foco aqui. É porque, assim, vamos supor que eu não soubesse nada dessa abertura, para mim aqui fosse tudo novidade aqui. Para eu poder me situar, quais são os lances principais desse cenário? Porque o dia que eu for jogar esse cenário de novo, seja de brancas ou de pretas, eu já sei qual que é a tendência de jogadas. E vem, porque hoje em dia, principalmente com a questão aí do YouTube, né? Todo mundo aí, milhares de cursos online, né? A galera tá mais ligada do que antigamente em teoria de aberturas. Então, mesmo às vezes jogadores com menor rate, jogadores às vezes que começaram a jogar há pouquíssimo tempo, eles conseguem se ligar rapidamente nessa questão de jogadas teóricas de abertura, entendeu? Mas que fique claro, eu sempre gosto de frisar isso, a abertura não é o assunto principal na definição das partidas, mas é o início, né, aqui do processo de análise. Então, assim, se eu tivesse, por exemplo, principalmente estudando essa posição de brancas, eu teria que dar mais atenção na teoria do cavalo H6, na teoria do C4, na teoria do bispo D7 e do A5. Aí eu posso buscar partidas modelos. No caso aqui eu tenho a Mega Database, eu poderia ligar ela ali agora, não vou fazer, mas é uma ferramenta que eu posso utilizar. Tem uma ferramenta aqui que é o Book Online, deixa eu ajustar ele aqui. Esse Book Online também, esse aqui, só que fique claro, ele só funciona no Chessbase original, viu? Em quem usa o Chessbase pirata, eu acho que essa ferramenta não funciona. Eu não testei, mas eu creio que não funciona. Se alguém usa o pirata aí, pois me avisa. Aí aqui, olha que interessante. Já nesse book online, eu cliquei nessa lupa aqui, ó, no canto superior esquerdo aqui da tela, ó.
ele acessa online as partidas que já foram jogadas nessa posição. Então, é uma ferramenta bem interessante. O Lichess, ele tem algo parecido. Por exemplo, deixa eu alcançar lá a mesma posição. Ó, aqui, ó, a gente está na mesma posição. Geralmente as estatísticas vão bater muito parecido, mas a diferença, por exemplo, aqui no Lichess fala que o C4 é o lance principal. No Chessbase ali, ó, cavalo H6 é o lance principal. Aí você fala, ué, qual que tá certo? Na verdade, depende da amostragem. Esse book aqui que eu uso é um book mais filtrado. Digamos assim, eu selecionei uma faixa de rate ali mais filtrado. Eu que fiz esse book manualmente, viu? E aqui do chess.com é menos filtrado, né? O chess.com, do Lichess, aliás. Então, aqui tem acesso, digamos, a mais partidas, mas o filtrado ali, eu acho que a qualidade é melhor das partidas. Mas a estatística é muito similar. Aqui, ó, o Lichess também está falando que as jogadas principais são C4, cavalo H6, bispo D7 e A5. E o lance da partida é a quinta opção, aqui também. E aqui tem uma coisa interessante. Vamos supor, vamos pegar o lance cavalo H6, que seria o principal. Aqui já fala qual que é o lance que é mais teórico para as brancas, que é B4, e abaixo aqui tem algumas partidas modelos para estudar de top players. A mesma coisa se passa aqui no Chessbase. Inclusive, quem tem acesso às duas, né, quem tem o Chessbase e consegue manejar bem o Lichess, faz essas comparações de estudo, eu acho que só engrandece o estudo do professor e aluno, entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar aqui também o cavalo H6, ó, aparece aqui as partidas, muitas delas vão ser as mesmas até, viu? Por exemplo, aqui aparece a partida Firuza e Nakamura, 2024. Aqui também aparece a partida Firuza e Nakamura 2024. Porque estão acessando o mesmo grupo de partidas top, entendeu? Então, claro, se a pessoa quiser comparar as duas ferramentas aí de análise, ou focar só em uma, né? Mas, Molina, eu prefiro focar só no Lichess ali, que ele é gratuito, nem quero saber de Chessbase, não. Tá tudo certo, não tem problema não. O Chessbase é como se fosse assim, para quem quiser fazer um negócio um pouquinho mais profissional, entendeu? Mas no Lichess e no chess.com, mas eu gosto de frisar mais o Lichess, que o Lichess é 100% gratuito, né? O chess.com ele é parcialmente gratuito. Você só consegue ter acesso a algumas informações lá se você pagar a anuidade, né? Então o Lichess não, funciona através de doação. É, então assim, aqui aparecem algumas partidas modelos, entendeu? E aí, que a pessoa que quer ficar um melhor entendedor nesse cavalo H6 ou no C4, que ele deve fazer? Não é só olhar aqui a estatística. Por exemplo, cavalo H6 aqui. Ele vai pegar, além de estudar um pouco a estatística, ele vai pegar e ver algumas partidas dessa modelo e, de repente, até salvar algumas dessas partidas já num banco de dados aí, de estudo dessa variante, entendeu? E aí você vai fazendo isso para uma variante aqui, para uma variante ali. Quando você vê no longo prazo, você fechou teu repertório de aberturas com várias partidas modelo, igual eu já mostrei, é, igual eu já mostrei numa, numa aula sobre formação de repertório, que eu peguei até o repertório do Gata Campos. O Laude colocou um negócio, chess.com é freemium. Freemium é um modelo de negócio que consiste em oferecer um produto ou serviço de forma gratuita, mas com limitações, e cobrar por recursos adicionais ou uma versão premium. A palavra é uma combinação dos termos free e premium. Ué, eu não sabia que tinha esse termo, não. Achei que era brincadeira, hein? Freemium. Interessante, aprendi uma coisa hoje, hein? Então, o chess.com ele não é gratuito, ele é freemium. Mistura de free com premium. Tá certo. Beleza, aprendi uma hoje, hein? Enfim, o chess.com é exatamente isso. Ele oferece algumas coisas gratuitas, ferramentas excelentes, inclusive. Mas se você quiser ter acesso
a plataforma realmente como um todo, aí tem que pagar anuidade, né? Mensalidade, enfim. Aí tem uns planos lá. O Lichess, não, ele já é totalmente 0800, né? Mas, enfim, voltando aqui, então, qual que é a obrigação aqui do João, aqui, se quiser entender melhor essa posição? Mesmo que o oponente dele... Deixa eu voltar aqui para o Chess Base. O Chess Base, em compensação, ele já é 100% pago, viu? Claro que tem questão do pirata, né? Aí é outra história. Enfim, qual que seria o ideal aqui para o João ao analisar essa partida? Claro que eu imagino que o João, como ele já está jogando torneio já tem um tempo, né? Ele já deve ter algum estudo desse tipo de variante, né? Ele não entrou, eu imagino que ele não entrou cru nessa posição, com certeza não. Mas então, assim, se ele fez, que faça bem certinho aqui esse tipo de estudo. Se não fez, é para fazer para ontem. É pegar essas, principalmente essas quatro variantes aí que não foram o que aconteceu na partida, né? Porque F6 foi o lance do jogo. É pegar e aprofundar em cada uma delas. Por exemplo, vamos colocar assim uma meta baixa. Estudar 10 partidas modelos do cavalo H6, 10 partidas modelos do C4, 10 partidas modelos do bispo D7 e 10 aí do A5. Se quiser ficar bom mesmo na variante, entendeu? Porque aí você tem que pensar que cada partida modelo que você vê aqui, dessas que aparece aqui do lado, você está aprendendo os golpes táticos principais da variante, os temas estratégicos, finais possíveis, penduradas possíveis, né, os blunders, e, claro, as ordens certinhas. Além de que muitas vezes você vai se deparar com algum especialista na variante para você usar como referência. Por exemplo, se eu jogo de pretas aqui, eu vou prestar muita atenção quais os jogadores que estão repetindo ali nessa basezinha aqui do lado. Ó. Por exemplo, já dá para ver aqui o Grishuk, né? É uma referência. Ó. O nome dele aparece 4 vezes aqui, só nas primeiras partidas, né? E nisso se repete aqui com outros jogadores também. E aí você vai prestando atenção quais os lances que o Grishuk escolheu. Aqui no caso ele escolheu o bispo D7 e C4, né? E deve ter mais partido do Grishuk aqui para baixo. Entendeu? Então, teria que estudar cada uma dessas variantes e com as respectivas partidas modelo. Então, assim, eu coloquei como uma meta baixa, assim, 10 partidas modelo de cada variante que eu marquei, mas obviamente pode ser mais, né? Que aí, quanto mais você vai pegando ideias, né? Beleza, mas aí não aconteceu nem o cavalo H6, nem o C4, nem o bispo D7 e nem o A5. Aconteceu uma quinta opção, que é o F6. Que, assim, muitas vezes, no processo de estudo de aberturas, quando o adversário vai buscar uma jogada muito fora daquelas mais usuais, muitas vezes isso é um erro. Mas, pelo que eu conheço aqui do Zalio, ele é um jogador bem experiente e ele joga esse tipo de variante já tem bastante tempo, então também é bom conhecer o adversário que você enfrenta, né, que você jogou. Dificilmente ele inventou isso aqui na hora. Isso aí, com certeza é algum tipo de preparação de abertura. Essa é uma linha que ela está bem usual hoje em dia. Inclusive, acho que até saiu algum materialzinho do Chessbase, inclusive, dessa variante. Então, assim, a primeira coisa a gente tem que falar, beleza, ele buscou uma quinta ideia, que é um pouco rara, mas vamos fazer um comparativo breve entre elas. Qual que é a ideia do cavalo H6, que é a principal? Provavelmente ir para F5, desenvolver uma peça, o cavalo em F5 pressiona D4. Claro que dá a possibilidade de chumbar o cavalo, mas aí depois você perde o par de bispo. Aí você tem que estudar a partida. Pô, será que o pessoal, no caso de cavalo H6, tem tomado o cavalo ou eles preferem preservar mais o cavalo? Aí estudar partidas para ver qual que é a tendência. Aqui, já adiantando, o pessoal tem feito mais o lance B4, captura, captura, cavalo F5, e o pessoal tem jogado assim. Aí você já vê uma micro tendência da posição. Claro que eu não vou me estender aqui nessa análise,
mas pelo menos a pessoa já vai se guiando um pouquinho aqui nas possibilidades. Aí, e o C4? Qual que é a diferença do C4 para o cavalo H6? A ideia é fechar a posição nesse setor aqui. Aí cria-se uma tendência de roque grande, porque, como a gente até já viu em outras aulas, geralmente quando se fecha uma ala é o local mais seguro para você colocar seu rei para rocar, né? Ele vai ficar mais seguro ali, porque a ala está fechada, né? Não é tão fácil o branco jogar B3, A4 e sair avançando. Só que essa variante ela tem um problema. Acaba aquela tensão em D4, que é um contrajogo típico da francesa. Então ele perde essa tensão em D4, ganha a possibilidade de rocar grande, só que depois tem que ver como é que vai jogar contra possíveis ataques do branco na ala do rei. Mesmo que não roque pequeno, pode ter uma pressão em F7, pode ter algum tipo de pressão na ala do rei. Então aí tem que estudar a partir dos modelos aqui, dessa posição. Só para a gente ver aqui, ó, o lance principal aqui é cavalo D2, o lance principal é cavalo A5, começa já a ter uma disputa aqui pela casa B3, né? Bispo E2 é o principal, bispo D7 é a resposta principal, branco roca, e o preto atrasa um pouco o roque grande, que ele pode rocar a hora que quiser. Primeiro tem jogado mais cavalo E7. E aí, torre B1. E aí, claro, o jogador das brancas vai estudar esse cenário. Vai descobrir, então será que ele vai jogar B3? Como que depois vai fazer aqui para tentar atacar o possível roque grande? Aí tem as partidas modelos ali para o jogador de brancas estudar. Entendeu? O Laude escreveu. Perdi uma partida de francês no torneio que fui no sábado, fazia tempo que não usava ela, nem sei porque usei, é uma abertura que não treinei antes. Aí já fica a dica, né? É bom sempre usar defesas, né, que você tem costume, né? Porque se você ficar jogando variantes que você não está muito por dentro, você não vai estar totalmente familiar com a parte tática, a parte estratégica, finais característicos, entendeu? Repertório de abertura, ele é interessante ter para que você domine as ideias centrais, não fique criando toda hora na partida, entendeu? O processo de criação durante o jogo, ele consome muito tempo no relógio, então é pouco prático, né? Continuando aqui, comparando aqui agora o bispo D7 com essas outras jogadas. Bem, a ideia do bispo D7 é uma das jogadas mais flexíveis aqui na posição, está desenvolvendo peça, deixa em aberto o lance torre C8, até o roque grande pode ser que surja, não fechou o centro, permanece ali a tensão em D4. Esse bispo um dia pode ir para B5 para trocar em F1. Claro, isso são ideias que eu já sei de antemão, tenho um pouquinho de experiência nessa posição, mas claro que todas essas coisas que eu estou falando, se a pessoa estuda as partidas modelo aqui do lado, ela vai descobrir essas ideias sozinha. Você vai ver lá um jogador ali vamos ver aqui um pouquinho a tendência. Ó. B4, aí já força um pouco a barra ali. Aí tem tomado, tomado, torre C8. Acabei de falar que a torre viria para C8. Nessa posição, por exemplo, os lances mais jogados são o bispo B2 ou o bispo E3. É desenvolver o bispo, né? Por quê? Para reforçar a defesa de D4. Vamos pegar o mais jogado. Bispo E3. Ó, o cavalo H6 de novo. Então aqui a gente já começa a ver uma mini tendência, né? Algumas peças vão se desenvolver quase sempre no mesmo local. São padrões, né? Isso eu sempre falo. Xadrez é um jogo totalmente baseado em padrões. Então as aberturas, são recheadas dessa questão. São quase sempre as peças vão para o mesmo lugar, com as mesmas ideias. Por exemplo, qual que é a ideia do cavalo H6? Ir para F5 e pressionar D4, pressionar E3. Então, por exemplo, aqui joga bispo D3, claro que tem outras jogadas. Aí aqui os lances principais são cavalo F5 ou cavalo G4. A ideia do cavalo G4 é desviar desse bispo, né? Então, cavalo G4 para pressionar o bispo. E o branco roca
E aí, claro que aqui, por exemplo, uma das jogadas é pegar o par de bispo. E aqui, por exemplo, qual que é a função das brancas? Entender o que que aquela ausência do bispo que acabou de ser capturado ela pode render. O centro está um pouco reforçado, tem possibilidades na coluna F, possibilidades de ataque ao rei preto. Tem uma certa expansão tanto na ala da dama quanto no centro. Como que o branco vai lidar com essas características, né? O preto tem par de bispo, tem alguma coisa na coluna C, enfim. Como é que vai ser o jogo aqui de ataque e defesa dessa posição? Aí, de novo, partir das modelos para poder entender bem aí a dinâmica dessa posição. É uma posição que possivelmente o branco vai tentar atacar na ala do rei, na coluna F, em H7, enfim. Aí você estuda as partidas e vê quais são as sequências aí estratégicas, entendeu? Ou às vezes o jogo na ala da dama, esse tipo de coisa. E a outra jogada aqui que também é, pode acontecer é o A5. O A5 é muito claro, né? Controlar B4, evitar o B4 das brancas, mas xadrez nem tudo são flores, né? O A5 ele enfraquece para sempre a casa B5, pode ser um ponto ali para ser utilizado. Tá mexendo na ala da dama, então perde aquela ideia do roque grande. Então, por exemplo, vou ver aqui, bispo D3, bispo D7, agora ameaçou ganhar um peão, né? O branco sacrifica o peão, as pretas possivelmente aceitam o peão e joga essa posição que é uma situação de gambito, né? Olha aqui, por exemplo, isso aqui já vai um perfil um pouco mais de especulação, né? Aí, por exemplo, o jogador de brancas que quer entrar nesse tipo de posição, ele tem que saber qual que é a compensação pelo peão que ele entregou aqui no centro, né? Acabou de perder um peão central. Qual que é a compensação? Possivelmente desenvolvimento, essa dama está exposta, o branco já está rocado, tem um rei seguro, já desenvolveu duas das três peças menores. Então, aí você fala, ah, Molina, mas eu não sei lidar muito bem com situação de material negativo, né? Estou com um peão a menos. Estuda as partidas modelo e vê se essa posição encaixa no teu estilo. E claro, se qualquer coisa a pessoa não gosta de perder peão na abertura, vai ter alguma forma de jogar sem que entregue esse material, né? Por exemplo, o segundo lance aqui da teoria é bispo C2. O terceiro lance é tomar esse 5 para não perder o peão. Então, igual eu já falei naquela aula lá sobre o exemplo de repertório do Gata Kamsky, né? Você vai escolher jogadas que tem a ver com o teu estilo de jogo. Por exemplo, quando eu estava começando no xadrez, começando assim, mas eu já tinha alguns bons anos de xadrez. Eu não gostava de jogar nenhuma abertura com material a menos. Eu detestava jogar gambitos. Então, eu sempre queria jogar com material equilibrado ou material a mais. Então, todo o meu repertório era sempre formulado nesse sentido. Eu falava com o meu professor na época, o Júlio. Ó, Júlio, ó, não quer jogar com peão a menos, quer jogar linhas aí tranquilas, sem muita pirotecnia. Aí a gente moldava o repertório nesse sentido. Você tem que estudar aberturas que batam com o teu estilo de jogo. Ah, não, Molina, para mim não tem problema jogar com material a menos ou a mais ou igual. Eu sou pau para toda obra, então beleza. Aí você vai só entender como é que joga essa posição, qual é a compensação, entendeu? Porque às vezes a pessoa estuda um determinado gambito, mas ela não pega exatamente a ideia principal da coisa, né? Você entregou um peão para quê aqui? Como é que é a sequência de ataque? Como é que o branco vai desenvolver? Quais são as respostas mais produtivas às pretas? Esse tipo de coisa, entendeu? Mas beleza, agora vamos, enfim, na jogada da partida. Então, foi o lance número 5 ali da teoria, né? O lance F6.
Comparando com essas outras jogadas aí, o que que a gente pode pegar de informação? Não desenvolve nem o bispo, nem o cavalo, não está desenvolvendo nenhuma peça, está pressionando o ponto E5, o que geralmente é um contrajogo natural da francesa. Esse F6 é bem característico, só que está comprometendo no desenvolvimento, né? Claro que você, de brancas aqui, não vai querer tomar esse peão, senão o cavalo já desenvolve, né? Mostrar aqui. Senão o cavalo já desenvolve e o jogo fica muito mais solto, né? Vou jogar bispo D6, vou jogar roque. E aí o jogo das pretas aí flui, parecendo a francesa Tarrasch, né? Vai fluir muito tranquilo. Então, aí você tem que ir pelos conceitos. Espera aí, eu não quero facilitar muito o jogo das pretas. Então, o João jogou o lance mais teórico, bispo D3 mesmo, é o que tem que jogar. Esse bispo aqui está no melhor posicionamento. Caso capture em E5, você pode tomar tanto de peão quanto de cavalo. Provavelmente peão correto. E aqui, o Zalho, não sei se proposital ou não, né? Mais uma vez, ele não fez o lance principal da posição. Aí aqui, ó, aqui no book de aberturas ou na online database, que as estatísticas são um pouquinho diferentes, como vocês podem ver, mas é diferença sutil aí. O lance principal seria esse. Ou segunda opção, C4. C4 que é similar àquele outro C4 que eu mostrei agorinha mesmo, né? Muito parecido. Mas o F5 seria a escolha principal, que é para ver se cria alguma debilidade, né? Aí aqui a resposta crítica é tomar de peão, para ficar com aquele peão, vamos dizer assim, opressor, né? E aí as pretas jogam essa posição. Vamos até seguir aqui um pouco o bookzinho aqui. C4, atacando o bispo. Bispo C2, para manter ele nessa diagonal, que é a diagonal de ataque. Aqui os jogadores de pretas têm se dividido entre G6, que é uma jogada para fianquetar, cavalo H6, que é para levar o cavalo para F5 ou para F7, e cavalo E7. Então são jogadas aí ou com o cavalo ou com o peão para trazer o bispo, né? E aí você vai tentar entender esse modo de desenvolvimento das pretas, né? Ah, o que que joga contra cavalo H6? Ah, joga roque mesmo. Ah, o que que joga contra cavalo E7? Roque. O que que joga contra G6? Esse eu acho que é H4. Pode rocar, mas pode jogar H4 também. Geralmente é uma forma de punir o fianqueto, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse de brancas aqui, eu acho que eu mandaria H4, que é uma forma de punir essa estrutura, entendeu? Para mandar H5 aqui e tal. Mas beleza, nada disso aconteceu. Aqui o, o Zalho foi para terceira opção. Aí aqui eu já começo a achar que já é um pouco duvidoso, porque quando você começa a escolher opção lateral demais, né? Ele escolheu aquela hora a quinta opção, agora ele escolheu a terceira, ou é alguma invenção muito bem preparada dele, ou sei lá, ele está inventando as jogadas ali na hora, né? Pelo menos uma parte delas. Beleza, qual que é. Aí você tem que entender qual que é a ameaça do bispo D7, né? Quais são as ideias? Desenvolver uma peça, possivelmente liberou o roque grande, igual vai acontecer na partida, ou trazer a torre e ameaçou ganhar o peão. Ah, não, ainda não ameaçou não, perdão, porque se tomar agora tem um cheque, né? Lá na frente, né? Se tomar, 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 bispo G6, ganha a dama. Então não ameaçou ganhar o peão. Retiro o que eu disse. Mas ameaçou o roque, assim, preparou o roque grande, preparou o torre C8, desenvolveu uma peça, tudo bem. Aqui o João jogou bispo C2. Bem, essa já é uma jogada que, inclusive, tem partida ali, né? Não é a principal e eu não gosto muito dessa jogada, para ser sincero. Eu teria feito aqui o que é mais natural, assim, nesse tipo de posição, que é rocar.
É aquela história, né? Só não vou rocar se alguém me provar, por A mais B, que o rock aqui tem alguma deficiência, né? Você roca, você está colocando teu rei em segurança. O preto aqui ainda não pode tomar o peão de D4, e mesmo se ele tomasse, tem a questão do desenvolvimento, né? Da exposição da dama, mas no caso não pode, né? Porque se tomar, bispo G6, cheque, tema típico aí da francesa. Cai a dama. Aqui, só para curiosidade, né? Que roque era a jogada principal. Tem algumas partidas aqui, a maioria delas continuando ou C4 ou roque grande, que são ideias que se completam, né? Então, C4, bispo C2, agora tem que ser bispo C2, porque ele foi atacado, né? Aí tem o motivo. E roque grande. Aí a gente tem que dar uma olhada assim nesse cenário que seria uma variável da partida, né? É um cenário de roque de flancos opostos. O que a gente já até aprendeu em outras aulas sobre esse tipo de cenário, né? São situações que a tendência é que o branco vai atacar na ala da dama e as pretas vão atacar na ala do rei. Você tem que acelerar o teu ataque o máximo possível. Se vocês quiserem depois relembrarem, em uma das aulas passadas, lá atrás, lá no início do curso, que eu mostrei sobre essa temática de rock de flancos opostos, quem tiver com a memória boa, eu analisei até uma partida na Dragão, partida entre Karpov e Korchnoi, que o Karpov mostra como que se deve portar, Karpov de brancas, né? Como se deve portar em linhas de rock de flancos opostos. Tudo bem que na siciliana a posição geralmente ela é mais aberta, mas na francesa que daria para adotar. Então, em algum momento você tem que fazer valer esses ataques aqui. Porque se você não fizer, as pretas um dia farão na ala do rei, né? Aí, claro que tem algumas partidas modelos que a pessoa pode estudar. Vou até colocar lá no Lichess, né? A posição ali, ó. Você também vai ter... Ah, não, no caso aqui, ó. Se jogasse rock, né? Tem um bookzinho aqui no Lichess também, né? C4, BC2 e rock grande, ó. Só que aqui já tem uma diferença boa, ó. As partidas modelos do Lichess só apareceram 4 aqui. No Master Database aqui, só 4. No Chessbase aqui, ó, apareceu 4, 8, 10. Ó, 10 partidas aqui. Viu? É desse tipo de coisa que a gente vê algumas diferenças das ferramentas. Tipo, uma ser um pouquinho mais completa que a outra, mas igual eu falei também, não é nada de outro planeta, né? Como eu disse, eu não estou aqui fazendo propaganda para Chessbase nem nada, não, não ganho um centavo com isso. Mas a questão é que se a pessoa quiser tornar o estudo um pouquinho mais profissional, é bom ter o Chessbase. É uma ferramenta meio que semi-obrigatória para quem quer jogar torneios, quem quer se profissionalizar um pouco mais em aulas, né? É a ferramenta principal. Mas o Lichess dá para quebrar o galho bastante, viu? Também. Fique registrado. Então, estuda aqui as partidas. Ó, aqui a gente já pode até ter uma noção aqui como é que está o score, né? O branco ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. Perdeu 1, 2, 3. Então, score aí tá, e um empate, né? Tá 6-3 aí para as brancas. Isso é um bom sinal para quem vai jogar esse tipo de posição de brancas. Você fala, Molina, mas como é que vai atacar? Você pega uma partida aqui de modelo, de exemplo, ó. Vamos clicar uma aqui, vai. Vou pegar essa primeira aqui. Aí você vai analisar a partida, entendeu? Claro que você vai fazer uma análise profunda, você não vai fazer superficial aqui, igual eu vou fazer aqui agora, só de demonstração. Você vai ver o jogo, vai tentar entender o porquê desse H4. Você fala, por que jogou H4? Ah, provavelmente quer dificultar o G5 das pretas. Ó, agora mandou A4. E outra coisa, não é também que eu vou concordar com todas as jogadas desses jogadores aí, né? São humanos, eles erram, né? Então, não quer dizer que eu faria todos os lances do cidadão aí. Ó, mandou o B4, faz sentido. As pretas estão tentando ficar com o jogo
o mais obstruído possível ali na ala da dama, para preservar o rei branco. Isso para H7 é uma jogada curiosa. Aí tá tendo uma luta ali. O branco está tentando desbloquear. E aí, desbloquear a ala da dama e sacrificar uma qualidade aqui para desmoronar o centro das pretas. Vamos ver se essa ideia foi boa. Não pode tomar o peão de D5, viu? Tá envenenado. Leva bispo H2 cheque. E agora acabou tomando, né? Dois peões pela qualidade. Ué, o cara entregou uma peça aqui? Que isso? Ah, tem esse golpe. Ah, o cara. Caramba, virou uma loucura aqui a partida agora. Caindo peça pra tudo quanto é lado aí. Ah, rolou uma situação tática ali. Não sei se o jogador das brancas viu, não, viu? É, tem dois peões pela qualidade. Tá no jogo, tranquilo aqui. Muito peão que as brancas têm. Mas torre é torre, né? É, eu acho que aqui o branco deve ter ficado pior. Mas acho que enrolou aqui o oponente aqui. Acho que deve ter. Mesmo tendo bom número de peões. Acho que foi mais um jogo aí que as brancas se enrolaram. É muito peão ali agora, né? E aí vai ganhar o final, né? Agora o final de cavalos vai ser uma vitória bem tranquila, eu acho. Ainda não é tão fácil ganhar esse final. Mas enfim, aí talvez você vê uma tendência de partida ali, né? Beleza, você estuda essa partida, estuda a outra ali. Como eu falei, se eu tivesse. Se aqui fosse um estudo meu, assim, de repertório meu, eu acho que eu estudaria todas essas partidas que aparecem aqui. Porque cada partida vai ser uma liçãozinha diferente, entendeu? As derrotas ali para ver o que que deu de errado, né? E é bom que você aprende com as estratégias que os jogadores tomaram. Sei lá, vai ter um jogador que ele vai fazer H4, vai ter um outro que ele vai jogar o B3 mais rápido, vai ter um outro que não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Ele, sei lá, vai disparar o peão de A, vai ter outro que vai tomar em F6. Aí você compara qual que, qual que é melhor. Você vê que até agora nem liguei engine, nem nada. Eu só tô, digamos assim, tentando entender a estratégia, ver as estatísticas, entendeu? Mas beleza. Aí, continuando aqui o processo de análise. Isso aí era uma possível variante da partida, né? Seguiu o bispo C2. Então, assim, esse bispo C2, tudo bem que tá ali na teoria, né? É o terceiro lance, né? Só que esse lance eu já não gosto. Independente do book de aberturas, independente do resultado. Porque assim, o bispo ainda não foi atacado, não tem motivo para mexer ele, porque às vezes a gente joga bispo C2 para não perder o peão, né? Mas o peão não estava perdido. Você poderia rocar, porque não está perdido o peão, porque tem aquele tema do cheque. Então, por exemplo, aqui eu já sinalizo bispo C2 como uma jogada questionável. Não sei se ela é uma jogada realmente ruim, ela também tem sua utilidade, mas eu acho que não precisava de fazer agora. É aquele lance das prioridades, entendeu? Prioridade nessa posição, do ponto de vista estratégico, assim, em geral, é rocar para colocar o rei em segurança e depois você vai ver o que faz aí no resto do tabuleiro. Mas colocar o rei em segurança é uma premissa básica em qualquer abertura, né? Então, não sei que alguém me prove assim, não, Molina, mas aqui rock é um erro por causa disso, disso, isso. Se ninguém me provar, eu faria esse rock aqui tranquilo. E aí, claro que depois eu teria que entender como que vai ser minha estratégia no caso de C4 e bispo C2, como que vai ser minha estratégia no caso de rock grande, direto.
como é que vai ser minha estratégia se ele tomar em E5. Aí eu vou ter que conhecer cada um desses cenários. Então, isso aí é na jogada já um pouquinho rara do Zalho, né? O bispo D7. Beleza, aí jogou o bispo C2. Como eu disse, talvez não seja um erro grave, é um erro talvez sutil só, uma imprecisãozinha, mas já é bom sinalizar isso, entendeu? Porque não era prioridade agora mover esse bispo, a meu ver, entendeu? É sempre, quando você vai mover uma peça, passar um macete aqui para o João e para os demais. Sempre que você vai mover uma peça que já está desenvolvida, você tem que ter um motivo claro. Ou a sua peça está atacada, ou está tendo algum problema tático ali que você é obrigado a mover aquela peça para que aquele problema tático não ocorra, entendeu? Tem que ter um motivo forte. Se não tem nenhum motivo forte, faça jogadas com peças que ainda não estão desenvolvidas, ou nesse caso aqui, coloque o rei em segurança. É o lance das prioridades. Entendeu? Ficar às vezes movendo, por exemplo, às vezes a pessoa está na posição dessa, claro que eu vou dar um exemplo absurdo aqui, mas ela pensa assim: ah, eu quero mover esse cavalo para H4, para ter o tema do cheque. Mas peraí, cavalo H4 seria a prioridade da posição? Tipo, sei lá, ele joga rocas. E aí você fica com o cavalo em H4 ali, nada a ver, entendeu? Nada a ver com nada. Então é muito. Claro que o cavalo H4 aqui eu estou forçando muito a barra, né? Mas então, assim, muito cuidado com essas questões, viu? De você já tem uma peça desenvolvida, você tem coisas para fazer aqui, colocar o rei em segurança, e aí você move aquela peça que já está desenvolvida. Isso aí geralmente é imprecisão, a não ser que tenha um motivo bem forte. Beleza, aí jogou o C2. Aí aqui o Zalho jogou F5, o lance da teoria. Aí aqui encerra a teoria, né? O lance da teoria era roque grande, é o lance que a maioria fez. Deixa eu até ver o score daqui da posição. O score está até meio dividido. Um, dois, três, quatro vitórias brancas, três vitórias pretas, né? Aí também dá para comparar aqui as disputas de rate aqui, né? Então, esse aqui seria mais ou menos o cenário que, que eu já comentei aqui do rock de flancos opostos, ó. O pessoal aqui, por exemplo, tem feito tanto rock quanto B4. B4 é interessante para já começar a atacar a ala da dama, né? Que é onde o rei preto está situado. Aí, por exemplo, toma aqui, cavalo E7, cavalo C3 e segue a vida, né? Aí joga essa posição aí. Aí tem uma partida modelo aqui entre um jogador de 2.400 contra um 2.590. O jogador de 2.400 ganhou em 1992. Aí você vai estudando essas partidas, entendeu? Como eu disse, quanto mais essas partidas modelos a pessoa estudar, mais ideias prontas, né, de exemplos ali reais, ela vai ter, entendeu? Muito melhor do que ter que ficar toda hora inventando todas as teorias. Mas agora o Zalho, no lance 8 jogou F5. E esse lance já não tem, nem no book de aberturas aqui meu fabricado, nem no Online Database e provavelmente não tem aqui no Lichess. Vamos conferir. Aí, ó. Não tem. Aí acabou o book de aberturas. Não serve mais para nada agora o book de aberturas a partir daqui. E isso é muito comum, viu? Até. Não é uma coisa tão rara a teoria acabar rápido assim, porque depende muito qual abertura que está sendo jogada, se está sendo experimentada uma ideia nova, ou uma criação ali dos jogadores na hora, né? E que fique claro, nem toda criação ali de lances na hora vai ser um negócio bom. O Laud falou, não saiu da teoria, foi inovador. Não, assim, é uma novidade teórica, mas não quer dizer que seja boa.
A gente tem que ter muito cuidado com as tais novidades teóricas, porque às vezes a pessoa joga um lance novo e aquele lance está quebrando uma regra da posição, entendeu? Uma regra estratégica. Então vamos lá. Sair da teoria. Não tem mais. Aí eu já posso até fechar aqui, tanto o OpenBook quanto a Online Database. Claro que às vezes tem situações que sai da teoria, aí poucas jogadas depois transpõe para uma posição teórica, mas eu não acho que vai ser o que vai ocorrer aqui, viu? E se ocorrer, depois o João, qualquer coisa, ele estuda com mais profundidade. Aqui eu só estou mostrando um pouquinho como que é o processo de análise, mostrando de maneira bem detalhada. Beleza, saiu da teoria. Quando sai da teoria, é assim, se for o adversário que saiu da teoria primeiro, né, é um sinal de alerta. Você falou, opa, peraí, ninguém havia jogado esse F5 até esse momento, né? Os lances ali tinham sido. Quais eram os lances mesmo? Deixa eu até pegar aqui de novo. Tinham, ó, olha o tanto de ideia que já tinham jogado aqui na posição. Roque grande, A5, bispo E7, torre C8, cavalo H6, cavalo E7, F por E5 e dama C7. Ninguém até então tinha experimentado o lance F5, né? Então é o que a gente classifica como novidade teórica. Claro que a novidade teórica, se a pessoa estudou isso de casa, é interessante que você pega o adversário de surpresa. Vamos supor que o Zalho já tivesse estudado essa posição e ele conhecesse, sabe que o F5 pode ser jogado aqui. Sei lá, estudou com o computador, estudou sozinho, com amigos, sei lá. E ele descobriu, não, se chegar na posição como essa aqui, eu posso fazer o F5. Aí beleza, aí ele vai estar na frente, né? Mas vamos assumir que não tenha sido isso. Vamos supor que ele inventou na hora. Claro que é uma suposição, né? Ele inventou na hora. Aí a gente tem que ver, peraí, se ele inventou na hora, né? E é um lance que ninguém até hoje testou, então sai ele dos padrões ali humanos, né? Será que não é um erro? Aí a gente tem que tentar analisar a posição estrategicamente para ver se foi um erro, né? Beleza, F5. Fecha a posição ali, tenta, né? Tá tentando fechar a posição no centro. Pode ser que prepare a ideia de rocar grande e depois avançar os peões, igual a gente até viu na partida, né? Tá atrasando um pouco mais o desenvolvimento das peças. O rei continua no centro. Então, assim, é uma jogada que ela tem seu valor, porque prepara esse tipo de ideia no futuro, só que também mata um pouco aquela ideia de tomar em E5, porque se ele quisesse, pensa comigo, se ele já quisesse jogar o F5, o que que ele não faria aqui, né? Ele gastou dois lances para jogar o F5, né? Ele jogou F6 e F5. Então, isso aí é um consumo exagerado de lances, né? Então, também prestar atenção nisso. Mas beleza, vou voltar aqui para o F5. Me soa duvidoso esse F5, viu? Me soa duvidoso. Tá, qual que é, digamos assim, a tentativa de refutação num cenário desse? Eu posso fazer jogadas naturais, como a que foi feita na partida, rock, me parece natural. Ou eu posso já, digamos assim, buscar punições mais concretas. Mas que fique claro que eu acho que o bispo deveria estar em D3, viu? Aquilo que a gente falou na jogada anterior. Mas eu poderia aqui já buscar, é, digamos assim, jogadas mais concretas de punição. E aí eu poderia pensar a seguinte coisa: meu adversário não rocou ainda, tem um certo atraso no desenvolvimento, né? Mas qual que é a tendência aqui das pretas? Você tem que se colocar no lugar do oponente. Por exemplo, se eu tiver de pretas, virei o tabuleiro aqui. O que que eu espero que meu oponente vai fazer? E o jeito mais fácil é você se colocar no lugar dele. Se eu tivesse de pretas aqui, digamos que o branco roque, vai. Vamos imaginar que o branco rocou. O que que eu faria de pretas? Aí tem várias opções. Ele pode rocar pequeno, ele pode rocar grande, ele pode tomar, ele pode avançar.
Aí você vai tentar imaginar as tendências aqui. E um detalhe interessante, aí isso é mais uma questão de experiência de torneios. Muitas vezes você já conhece o seu adversário, né? Às vezes é um adversário que você jogou com ele várias vezes, você já sabe qual que é o estilo de jogo dele. Tem jogador, às vezes, que, na cidade aqui que eu moro, que eu sei que toda partida ele vai sacrificar peões. Ou outro jogador que toda partida gosta de rocar grande. Tem outro jogador que gosta de sempre abrir mão do bispo e tomar os cavalos. Então, tem essas tendências, né? Algumas equivocadas, outras nem tanto, né? Aí você vai tentar, pô, o que que eu acho que meu oponente vai fazer aqui? Aí você já tentar se precaver dessas ideias. Por exemplo, se eu estou imaginando que ele vai rocar grande, então acho que faz sentido aqui você até antecipar o B4, né? Já antecipa o B4 aí. E já cria um problemão ali para ele, né? Será que ele vai fazer agora? Porque fechar agora não é a mesma coisa. Olha como que já está chegando um ataque ali. Talvez nesse caso aqui até afugenta o adversário de rocar grande, né? Ele vai mudar de ideia e fala, opa, peraí. O João que está muito agressivo ali na ala da dama, eu vou rocar pequeno aqui, muda de ideia. Só que mudar de ideia no xadrez é uma coisa que às vezes não dá muito certo. Então, beleza. Mas, vamos lá. O João fez um lance super normal, o rock. O lance aí não dá para criticar. Tranquilo. O B4 é uma opção, digamos, de prever a tendência do oponente. Se eu estou imaginando que ele vai rocar grande, eu já antecipo o meu ataque. Além de ser uma jogada temática para quem joga A3. Quem joga A3 nessa posição quer jogar o B4. Você poderia ter antecipado esse B4. Mas beleza, jogou rock. E aqui jogou A5. Claramente o Zalio está preocupado com o B4. Isso aí, inclusive, quando a gente está estudando a partida, até reforça o valor do B4. Porque pensa comigo, se o oponente está tão preocupado com o B4, isso quer dizer que o B4 que eu poderia ter feito aqui, ele realmente tinha seu perigo. Apenas se confirmou na jogada do meu oponente, entendeu? Só que não quer dizer que o A5 também seja bom, né? Tá, o A5 ele está querendo dificultar o B4, mas essa jogada tem um problema, né? Porque ele continua sem desenvolver peça, ele continua com o rei no centro. O roque grande agora é um pouco mais defeituoso, já que está avançando demais os peões na ala da dama. Agora eu quero que ele roque grande. Eu vou até incentivar. E aí, de novo, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é a tendência aqui das pretas, né? E o que que o branco tem que fazer nessa posição? O João jogou um lance que é um lance interessante. Você quer disputar a ala da dama. Talvez você quer até fazer cavalo A3, cavalo B5. É... Só que o problema é que você também agora perde um pouquinho o controle da casa B4, né? Mas eu vou ser bem sincero, esse aqui é um momento que eu já teria muitas dúvidas se eu tivesse de brancas. Eu acho que eu faria o seguinte: eu faria o lance torre 1. Por quê? Eu penso que essa torre ela tem mais utilidade aqui, até mesmo dá uma ideia futura de, dependendo do que acontecer, eu posso sacrificar uma peça e avançar o peão de E6. De fato, essa torre ela está mais útil aqui. E outra coisa, aí isso aqui já é uma ideia da posição, viu? Esse lance, além de colocar a torre numa casa melhor, ele libera a casa F1 para manobras de peças, viu? Isso é um macetinho que tem nessa posição. Às vezes até o bispo volta para F1, fianqueta, entendeu? Torre 1 seria um lance interessante. Mas beleza, jogou A4. Ok. Tá tendo uma disputa ali na ala da dama. Aí o Zalio tomou, normal. Agora ele tá querendo usar a casa B4 para alguma peça, né? Pode ser para o cavalo, pode ser para o bispo, né? E ele fez o cavalo H6. Ó, mais uma jogada de tendência da posição. Lembra que foi falado desse cavalo H6 lá atrás, né? Então,
Ele executou. As aberturas têm muito disso, né? Deixa eu até conferir aqui se às vezes até transpõe. Não, transposto para nada não. Essa posição ela é nova mesmo. É, beleza, aí você tem que pensar assim. Vamos supor que o João já tiver, ou talvez ele já tenha feito, viu? O trabalho de estudar aquele cavalo H6 lá atrás, lá no lance 6. Aí você já sabe as tendências do cavalo H6 aqui, porque é uma jogada temática. Aí, de repente, você pega alguma dessas ideias emprestadas e utiliza aqui. Porque, de certa forma, é o mesmo cavalo H6. A única coisa que você tem que conhecer aqui, aí, claro, quanto mais partidas, modelos estudar desse tipo de cenário, tanto daqui, né, quanto até de outra variável do cavalo H6, quanto mais partida você tiver estudado, mais você vai saber as tendências aqui. O jogador de xadrez ele tem que ser um pouco adivinho, sabe? Você tem que tentar adivinhar, você tem que olhar a tendência e adivinhar o que o oponente vai fazer através da tendência. O que geralmente esse cavalo H6 faz? Ele vai para F5, vai para G4 e vai para F7. F5 não dá. Então só sobrou duas ideias. G4 agora é meio esquisito, né? Então provavelmente ele vai para F7. E aí você já tem que ter uma resposta. Deixa ele para F7, chumba o cavalo, mas aí abre a coluna G na cara do teu rei, ou simplesmente desenvolve uma peça. Eu gostei da sua escolha. Acho que o cavalo A3 aqui está de bom tom. Cavalo F7. De novo, qual que é a tendência de lances como cavalo F7? É só para ficar ali encolhidinho? Não. Esse lance ele tem uma ideia muito clara. Em algum momento, ele quer avançar os peões. E o jogador de pretos aqui, ele já deixou muito claro que ele não quer rocar pequeno. Se ele quisesse rocar pequeno, ele já tinha acelerado isso. Ele está flertando aqui com o rock grande. Beleza, aí você fez uma jogada muito boa, torre E1, inclusive ameaça esse tipo de ideia, né? Talvez se você tivesse feito torre E1 antes, aqui, ó, sem o A4, você já afugentava muito mais isso aí, né? Digamos que ele fizesse a mesma coisa. Olha a diferença aqui. Se ele jogar esse agora, você já tem essa bomba, né? Olha como você consegue já explorar melhor os recursos táticos. Por quê? Quando você posiciona as peças estrategicamente melhor, a tática surge com mais facilidade. Então aqui ele já teria muito mais problemas nessa ordem. Por isso que eu jogaria torre 1, que é um lance de tendência aqui. Mas beleza, você fez o A4, tomou, cavalo H6, cavalo C3, cavalo F7. Aqui poderia ter sido torre 1 de novo, viu? Mas beleza, cavalo C3, cavalo F7 e agora torre 1. E aí ele fez cavalo B4. Agora o bispo F5 acho que não funciona, né? Porque o E6 tem a dama controlando também, né? Aí você está especulando, né? E ele consegue, se for necessário, rocar grande agora correndo, né? E se dama E2, rei D7. Peça a mais, né? Não sei, não parece correto isso aqui. Então ele meio que anulou o seu golpe tático. Mas beleza, você preservou o bispo, correto. Esse bispo aqui vale ouro. Aí ele jogou bispo E7. Agora ele deixou em aberto, né? Roque pequeno e roque grande, né? E aí você jogou bispo E3. Sem o medo ali do G5, né? Porque essa jogada das pretas, ela é bem interessante, que ela é bem flexível, né? Ele deixa a opção de rocar pequeno, rocar grande e avançar os peões, né? E você de branca, você tem que lidar com as três possibilidades. Você tem que saber muito bem o que você vai responder. Se ele rocar pequeno, se ele rocar grande e se ele mandar G5. Um lance que nessa posição me soa muito interessante, eu acho que seria o lance
H4. Porque, primeiro, se ele rocar pequeno, esse lance vai ter utilidade sempre na ala do rei. Se ele quiser jogar o G5, já vai ter um pouco mais de trabalho. E se ele rocar grande, ele também dificulta o ataque dele futuro. Mas claro que dá um ponto de contato, né? Que um dia ele pode jogar H6, G5 aí, e estourar tudo. Então é uma jogada que também tem seu perigo. Mas beleza, jogou bispo 3 você ignorou o G5. E ele jogou G5. Agora começa a acontecer umas coisas ali perigosas. Não tem nenhum sacrifício em G5. Fez um lance aqui interessante, mas aqui eu acho que o branco aqui já se embananou todo aqui, na minha opinião. Eu acho que você tinha que ter evitado isso aí de algum jeito, esse setup, viu? Não acho que tá bacana aqui, não. Ele jogou BC6. Por que que ele não mandou G4 aqui? Ou de repente, até uma correção aqui. De repente ele pode mandar F4 primeiro, aí seu bispo tem que sair. Por exemplo, se você sai para cá, G4 e cai esse peão. Então você tem que jogar bispo C1. Olha como que começa a ficar esquisito o jogo. E agora eu acho que ele até pode escolher onde rocar. Eu acho que ele rocaria grande mesmo. E eu não sei, essa posição tá esquisita, porque o preto vai jogar rei B8, daqui a pouco vai avançar geral ali, né? E uma coisa que eu tô vendo aqui é só o ataque das pretas andar, né? Acho que o preto aqui, eu penso que deve ter uma vantagem posicional interessante, olhando assim do ponto de vista humano, né? Sem engine nem nada. Tô fazendo a análise aqui totalmente cabeça, só em conceitos, entendeu? Sem barrinha, sem engine, sem stockfish, entendeu? Eu, eu não gosto dessa posição. Se eu pudesse escolher, eu estaria de pretas aqui sempre, olhando assim, entendeu? Mas beleza. Então eu acho que teve algumas imprecisões aí da parte das brancas, né? Aquele lance bispo C2 desnecessário. Esse A4 questionável. Aqui poderia ter antecipado o torre E1 para preparar aquela ideia do bispo toma F5. Enfim, mas beleza. Talvez aqui o H4, né, que eu mencionei. Aí beleza. Eu não entendi porque que ele não fez F4 aqui, né? O que será que ele viu aqui? Porque me parece muito natural esse F4. Muito natural. E F4, inclusive, se ele quiser, ele até pode rocar pequeno também. Mas eu acho que eu rocaria grande. Eu mando sim. Vai ficar salvo o PGN aqui. É uma partida do João, que a gente está analisando aqui bem detalhadamente. Mas é que assim, eu estou pegando esse modo de analisar para vocês aplicarem no processo de análise de vocês, entendeu? Claro que eu estou fazendo aqui um pouco mais profundo do que muitas vezes vai ser feito, mas vocês entenderem até onde que analisa a parte das jogadas teóricas de aberturas, como é que você olha quando a teoria acaba de aberturas, essas ideias táticas, entendeu? Tendências, padrões da posição. Não é só você sair olhando as jogadas, ligar o computador. Ah, o Stockfish dá ganho aqui. Não, não me interessa o que o Stockfish está dando. Eu quero primeiro analisar sozinho, tirar minhas conclusões. Depois, se for o caso, eu analiso com o computador. Qual que é o grande erro, qual que é um grande mal dos tempos atuais com alta tecnologia? No xadrez, estou falando. É que, às vezes, a pessoa mal ali aprendeu os conceitos de estratégia, tática, finais, e ela fica já presa na opinião do Stockfish, só que sem ter os fundamentos do jogo, entendeu?
Isso é o que estraga muitas vezes muitos jogadores vamos dizer assim, dos tempos atuais, né? A pessoa mal aprendeu a mover as peças, já está ali no celular com o aplicativo do chess.com, do Lichess, sabe ligar engine. Eu não estou nem falando de cheater, né? Eu tô falando assim, ó, a pessoa que está usando a engine para analisar um jogo que já aconteceu, né? Sem contar os cheaters que existem, né? Aí é outra história. Mas mais importante do processo de análise é primeiro você tirar suas conclusões com os seus conceitos ou com um empurrãozinho de algum treinador. E aí depois, se for o caso, você tira a dúvida com o computador. E não o contrário. A pessoa primeiro analisa com o computador e aí ela já perde até a graça, né? Perde até a vontade de analisar sozinha. Porque ela falou, o computador já me deu a resposta. Mas espera aí, você tem que buscar a resposta primeiro com, né, seus neurônios. Depois, o computador ele tem que ser tipo um gabarito, sabe? E não a busca inicial da resposta. Hoje em dia tem uma inversão de valores, eu penso. Acho que até em todos os níveis, não é só dos jogadores que estão começando, não. É que o problema dos jogadores que estão começando é que eles já começam de um modo errado, entendeu? O jogador mais experiente que cai nessa, pelo menos muitas vezes ele já tem um fundamento. Sei lá, se todas as vezes o Nakamura, nas lives dele, ele para analisar o jogo, ele ligar a engine, beleza, o xadrez dele já está feito. Ele não vai perder muito, ele já está construído. Agora, um iniciante fizer isso, ele ainda não tem a base estratégica construída. Aí ele está se complicando no longo prazo. Mas vamos voltar aqui. Então, essa posição aqui, eu acho que tem um jogo mais interessante para as pretas, um jogo mais fácil. O preto tem. As jogadas pretas são mais fáceis de prever. Eu consigo definir meu rei, fechar o olho e sair avançando os peões aí sem muita dificuldade. O branco aqui é difícil ver o que vai fazer. Tudo bem, eu consigo ver uma ideia de manobrar o cavalo para cá, para expulsar, mas nem isso é uma ameaça tão grave, entendeu? Então, enfim, vamos ver aqui. Aqui eu acho que o jogo já está pior para as brancas, eu penso. Jogou esse, cavalo E1, H5, eu acho que está correto. Talvez F4 primeiro, já para atacar aqui. Talvez aqui ele te dê uma chance, viu, de você jogar F4. Aqui seu oponente. Aqui, ó, aqui é o seguinte. Eu acho que as pretas estão melhor aqui. Só que após o cavalo E1, tinha que ter um jogo certinho das pretas, parte do Zague. E na minha opinião, eu acho que ele tinha que jogar primeiro F4. Seu bispo vai para C1, senão cai o peão de D4. E agora ele pode mandar o H5 ou primeiro rocar. E aí depois vir com tudo. Entende? Claro que vai fazer o devido preparo. Eu acho que essa ordem que ele jogou com H5, eu acho que isso aqui foi uma imprecisão. Porque agora você teria essa jogada, que é um lance que você bloqueia bem o ataque dele. Assim como ele bloqueou o seu ataque na ala da dama. Então eu acho que ele te deu uma oportunidade aqui. Sutil, né? Mas a posição ainda não está simples, não, que fique claro. Beleza, aí você jogou cavalo C2, ele mandou G4, ele não fez o F4, eu teria feito esse F4 aqui, mais uma vez. Jogou esse G4, deixou essa casa aqui como possibilidade. Cavalo A3, você está querendo ir para B5. Mas eu não sei se essa sua ideia é muito eficiente, não. Ele rocou e cavalo B5. E aí, rei B8, colocando o rei em segurança. Agora a dúvida que fica é: qual ataque que vai chegar primeiro? O das pretas ou o das brancas? Qual que está mais bloqueado? Esse que é um problema. Eu acho que está mais fácil
atacar de brancas aqui. Ó, de brancas não, falei errado, de pretas. Atacar as brancas, eu quis dizer. Eu acho que tá mais fácil atacar as brancas. Eu acho que esse rei corre mais risco. Porque eu vejo possibilidades não muito impossíveis de imaginar, né? Com esses avanços aí. Em outras palavras, eu acho que as jogadas do preto são mais naturais. Mas beleza, vamos ver a sequência. Bispo D3, torre F8. Tá querendo preparar o F4, que ele deveria ter feito lá atrás. Cavalo A2. Tomou, tomou. Não sei se ele precisa tomar, viu? Eu acho que ele não precisa tomar esse cavalo. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que um lance interessante para ele pode ser cavalo G5 aqui. Sei lá. Ou até bispo G5, H4. Sei, mas tudo bem. Tomou. Por que que ele não fez bispo G5? Ah, tá, entendi. É que se ele jogar o bispo G5, aí você teria cavalo por B4 e A5. Tá, entendi agora a ideia dele. Tá. Não, agora eu entendi. Talvez tenha tido só lógica assim. E aí trocou o bispo. Tá bom. Agora não tem mais a ameaça cavalo toma B4 e A5. Aí dama D2, dama D8. Ele começa pouco a pouco a migrar as peças para a ala do rei, né? E aqui você tomou. Eu acho que aqui você deveria ter ficado parado ali em relação à ala do rei, mas é complicado aqui. Será que não era melhor você ir com tudo? Aqui é uma posição que você já tem que pensar em dar o win ali. É B4, eu acho. É fechar o olho e acreditar na ala do rei ali e tomara que dê certo. Porque você vai ter que acelerar esse ataque. Não tem jeito, sabe? Você não tá com muito tempo para perder nessa posição. Porque ele tá vindo, entendeu? Então, se você não fizer nada em relação ao rei dele, você vai levar mate ali sem luta. Você estava apurado no tempo, né? Eu vou até te dizer por que que você estava apurado no tempo. Porque você entrou numa posição com lances mais difíceis. Todo instante, sim, quando às vezes a gente toma decisões erradas de posicionamento de peça, as nossas decisões a seguir, seja de cálculo de variante, tática, né? Manobras estratégicas, elas ficam mais difíceis de serem executadas. Então, isso consome o tempo no relógio. Muitas vezes o jogador fica apurado porque ele fez escolhas equivocadas. E aí ele vai ter que resolver problemas e aí consome tempo, entendeu? Se sua posição tivesse sido mais fluida lá atrás, talvez você não tinha gastado tanto tempo no relógio. Eu te dei várias sugestões ali, possivelmente mais interessantes, né? Mas você tem que rever depois. Mas beleza. Aí jogou o bispo G5. Agora você chamou ele para o ataque e ele. Aí agora ele joga sozinho aqui, né? Essas ameaças dele aqui são muito mais diretas, né? Aí você antecipou o F3, né? Que ele tinha ameaçado. E aí aqui realmente é uma tristeza, porque é só ele saber agora o ataque, né? E ele tem três escolhas aí. Ele jogou correto, H3, para enfraquecer essa casa e surgiu o tema do duplo, né? Aí, aqui já não tem defesa, eu acho. Aqui realmente já tá perdido aqui. Aqui já não tem o que fazer. Aqui é abandonar e ir para a próxima.
Então assim, é, o que que eu acho assim que foram jogadas mais problemáticas aqui da tua parte? Vamos lá, vou analisar o contrário. Aqui você tinha esse F4, mesmo com todos os equívocos. Eu acho que esse lance você criaria mais problemas. Vou até colocar aqui uma marcação. Eu vou colocar exclama, interessante, sei lá. É, eu acho que aqui, por incrível que pareça, você poderia ter antecipado o torre 1 para ter aquela ideia. Por exemplo, se ele fizer inocente, eu acho que ele não faria. Mas vai que faz. Aí você tem esse, né? É uma sutileza no desenvolvimento. Então ele não poderia jogar cavalo F7. Aí ele vai ter que fazer outra jogada. Qual o lance que ele vai fazer? Então, às vezes, a ordem certinha do desenvolvimento coloca mais problemas para o seu oponente, viu? Então, vou colocar esse torreão como interessante também. Eu vou mandar esse PGM depois no grupo, vocês fiquem tranquilos. Tá. É, o seu A4 aqui. Eu entendi a ideia do A4, mas eu acho que você tinha outras coisas mais úteis para fazer aqui, como melhorar a torre, desenvolver outras peças. Esse A4 ele não vai sair correndo. Você pode fazer a hora que quiser o A4. Não é tipo uma jogada que você tem que fazer agora, senão você não faz nunca mais, entendeu? Eu acho que aqui o lance é da prioridade, que é desenvolver peças, melhorar suas peças, entendeu? E voltando um pouco mais, quando ele jogou esse F5, né? Se eu tô de brancas aqui, B4. B4. E ele que se vire agora. Jogaria esse B4 aqui, rindo. Entendeu? Tudo bem que ele vai ter talvez uma sequência como A5 e tal, mas eu acho que nesse caso, sendo bem sincero, você pode até tomar aqui, viu? Se ele tomar de cavalo, agora você roca. Tá uma posição assim, eu acho mais confortável para jogar de brancas. Ele tá ainda correndo no centro, mas depois estuda essa posição e vê qual que é o potencial. E aqui uma jogada estrategicamente aqui que eu acho que pode ter sido o começo da embolação de ideias, vai esse bicho C2, né? Esse é um lance. Eu vou até, vamos dizer assim, exagerar na minha crítica. Eu vou colocar aqui interroga. Mas assim, é só mais para chamar atenção. Talvez não seja interroga de fato. Mas por quê? Não tem sentido, na meu ver, você jogar o bispo C2 agora. Por que não rocar? Entende? Prioridade. Então, esse bispo C2 talvez não seja. Porque quando a gente coloca interrogação na análise assim, é que o lance é muitas vezes assim, tipo, perde um peão, sabe? Não é o caso, mas é só para chamar a atenção aqui na análise, nesse caso. É um lance de advertência. O Chessbase, inclusive, ele tem alguns recursos aqui que você pode marcar o lance, Fraga. Você pode colocar aqui, por exemplo, é, cadê? Você pode colocar uma corzinha nele aqui, ó, uma medalha aqui, ó. Aí eu posso. Essas medalhas aqui servem para destacar. Vou colocar Strategical Blunder, vai. Aí fica essa marcação cinza aqui, entendeu? Alguns macetinhos que tem no Chess Basic. Você pode colorir algumas variantes. Eu não entro muito nesse detalhe, que é mais assim, um perfeccionismo, mas isso ajuda depois na hora de estudar. Beleza? Então acho que essa foi a análise sem computador, sem engine nem nada. Claro, aí agora, né? Se a pessoa falar assim, Molina, mas eu quero checar aqui se essas jogadas foram realmente erradas e tal. E você pode ligar ali em Engine. Deixa eu ligar aqui o Stockfish. Eu vou diminuir um pouco a potência dele, que é para não travar, porque quando a gente compartilha a tela e tal, às vezes ele
Eu vou colocar ele bem fraquinho aqui. Vou colocar dois processadores apenas. Vou deixar ele bem de boa. Vamos checar aqui algumas jogadas que eu apontei como erro e vamos ver qual a opinião do computador. E o que que ele cita? Ó, por exemplo, aqui. O lance favorito do computador nessa posição. Rock, cavalo D2. Ele coloca o bispo C2 como terceira opção. Como eu disse, não é tão grave. Beleza. Vamos ver o que que ele acha do F5 do teu oponente. Ele dava aqui como opções o computador, né? Tomar, dama 6 e bispo E7. F5 já fica muito melhor, citando roque e B4. Ele aceita roque aqui. Deixa eu ver o B4 aqui, só uma coisa. O que que ele faz contra esse lance? B5? Eu não tinha pensado nesse. Caramba, ele entrega o peão? E cavalo C3. Computador sempre desapegado. Tá certo. Bom lance. Boa escolha do computador. Tá bom. Eu teria jogado o primitivo peão tomar 5, né? Mas B5 aqui é melhor. O que mais? Aqui, ó. Olha o lance que o computador sugere. Não é A4. Ele sugere torre 1. E se cavalo H6. Tem um lance aqui. Ah, ele sugere tomar o cavalo, mas C4. Caramba, esse lance nem passou na minha cabeça. Esse lance não passou na minha cabeça, não. Faz sentido, ele quer abrir o jogo onde o adversário tem um rei no centro. E até meio, vamos dizer assim, você quebra o que o oponente quer. Ele quer fechar a posição, você estoura a posição. E vamos supor que ele seja materialista, vai, que ele ganha o peão teu aqui. Você toma, toma, e aí você abriu o jogo completamente, né? Olha que tristeza essa posição. C4, esse aqui eu vou colocar duas exclamações, lance da máquina. Beleza, mas um detalhe, a gente só consegue entender melhor as sugestões da máquina depois que a gente faz a análise humana, entendeu? E fique claro, a análise humana, matematicamente, ela sempre vai ser pior que a da máquina. A máquina sempre vai ver um golpe tático, uma ideia para acelerar. Por exemplo, às vezes eu faço, pô, eu queria abrir a posição, só que eu não estou vendo ideia. Aí a máquina te dá a resposta, entendeu? Beleza, continuando, um outro momento crítico aqui. Cavalo C3 tá ok. É. Aqui eu tinha pensado no H4. É, ele fala que tá ok, mas ele joga H6. H6 é um lance atrevido, né? E aí eu jogo H5, roque grande. A posição, a cavalo é 2, que é uma manobra temática. Cavalo G5, aqui vai ser o pau vai quebrar, né? Mas seria melhor do que o bispo E3, né? Aí o G5 está correto do teu oponente. E aqui tinha que ser F4, né? Igual eu comentei, ó. O computador sugere F4. Bispo C1 e roque grande. Igualzinho eu analisei. Entendeu? Claro que o computador tá vendo 20 jogadas mais que eu, né? Mas assim, pelo menos dá para acertar o bispo C6, tá? H5. Engraçado, ele não cita o F4 que eu sugeri. Tem algum erro aqui nesse F4. Algum erro de compreensão da minha parte. Eu não sei qual. Ele fala que o preto joga torre G8 aqui, por exemplo. Não sei. Eu acho que assim você resistiria mais. Mas o computador, pelo visto, não concorda. Ele acha que tá pior mesmo.
Sei lá, tá meio esquisito. Se eu tomar aqui. É, essas peças aqui estão meio travadas, né? Isso que é o problema. Errou ali o setup na ala da dama, né? Mas F4 era a forma que eu escolheria. O computador fala que cavalo A2 era melhor, ou cavalo B5, mas eu não concordo muito assim. Claro que o computador tá certo, né? Eu tô errado, mas é. Tá, e aqui voltou a estar pior. Deixa eu ver se você teve alguma chance aqui depois. Porque aqui realmente ficou muito ruim para você. Esses avanços aqui agora complica muito na prática, sabe? Opa, peraí, peraí. O computador encontra um baita recurso aqui que foi desprezado. Esse eu não vi, B4. Que a ideia, claro, é jogar o A5, né? Você tinha um B4 mais rápido aqui, sem dama D2. E olha que curioso, o lance melhor das pretas era voltar o bispo para evitar B4. Olha que doideira. Mas é muito difícil a pessoa voltar o bispo aqui. É muito difícil. A pessoa jogar bispo E7 aqui, olha, é, ela tá com o Stockfish no bolso. Aí, aqui, igual eu falei, tinha que ser B4, né? Deixa eu até. O computador fala que tá igual essa posição. Ele fala que tá equilibrado aqui. Eu, sinceramente, eu iria preferir estar de pretas aqui, viu? Mas é B4 que eu jogaria de brancas aqui, de qualquer forma. Mas beleza. Aí, esse lance foi um erro, que agora se acelerou o ataque dele. E aí você faz o B4 já numa hora ruim. Olha, o computador arrematava aqui até mais rápido com o cavalo F3. Duplo na dama, é forçado tomar. E agora você vai levar mate aqui, né? Por exemplo, se você tirar a torre, torre G8, por exemplo, ré H1, dama H4. Qual que é o mate aqui? Ah, torre G2. E se você joga. Não tem defesa, né? Se você joga esse, aí troca, troca e dama G. Quer dizer, torre G8, esse e torre G2, né? Aí você vai levar mate. De qualquer jeito. Então realmente ali não tinha jeito mesmo. Então, assim, aqui ele até tinha um arremate mais rápido, né? Vou colocar aqui tática. Mas assim, não que o F4 também não esteja ganho, né? Então aqui fiz algumas análises aqui. Esse é um exemplo de análise que vocês podem fazer. Claro, não precisa ser tão profundo assim. É que aqui também eu peguei para explicar algumas ideias estratégicas ali da posição, né, e tal. Mas é mais o uso das ferramentas, né? E tudo isso que eu fiz no Chessbase, vocês conseguem fazer no Lichess, viu? Lichess, assim, ele vai ser um pouco mais limitado, mas é gratuito, né? Então, e tem o chess.com ali, que é. Como que é? Frio, que mesmo? Que era o nome? Era. Deixa eu pegar. Prêmio, né? Mistura de free com prêmio, né? Enfim, mas o Lichess vocês conseguem fazer similar essas coisas daí. Inclusive lá tem o Stockfish também, tem os bookzinhos de abertura, você consegue salvar a sua análise e tal. Beleza? Então, é isso aí que eu queria ver aqui com as análises, né? Isso aqui tanto funciona para análise dos jogos de vocês mesmos online, vocês podem fazer detalhadamente assim. Claro, se for uma partida de 3 minutos na internet, você não precisa ver tão a fundo assim, né? Você vai só pegar ali a pincelada. Agora, se for uma partida pensada, tem que fazer uma análise certinha mesmo, para você não repetir aqueles erros no futuro, entendeu?
O objetivo principal é esse. Isso vale tanto para a partida individual de cada um, partida de aluno de vocês. Ah, meu aluno foi lá jogar um campeonato escolar e eu tenho 5 jogos para analisar. Pode fazer esse modus operandi aqui que a gente fez hoje, entendeu? E você vê que assim, eu só uso a engine ali nos minutinhos finais, né? Só para dar uma conferida de ideia. Por quê? Se você usar a engine primeiro, vai matar sua criatividade, vai matar seu processo de análise. Você vai ficar refém da engine, e não é essa a ideia. Você não pode ser refém das análises de computador. Tem que ser o contrário. As análises de computador tem que ser para tirar uma dúvida, para checar um ponto de vista. Ah, eu acho que estava ganho ali. Por exemplo, ó, vamos pegar, só para finalizar aqui. Digamos que nessa posição aqui, eu avaliei que o preto está melhor. E eu fiquei na dúvida. Eu ligo a engine, falo, não, tá melhor o preto? Ah, a engine concorda parcialmente. Aí você vai quebrar a cabeça. Ué, por que que a engine não fala que o preto tá melhor? Fala que tá igual. Enfim. Aí você vai, algumas jogadas, fala, ah, eu acho que o F4 que salvava o jogo. A engine não concordou. Mas beleza, aí você vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Entendeu? Então, assim, primeiro analisa tudo humanamente, só no finalzinho, na pontinha do iceberg, você vai ligar a engine para conferir um outro detalhe. E não o contrário. Senão a gente fica refém das engines aí. Beleza? Então é isso aí. Deixa eu pausar aqui.